Amém. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um verso. Amém? Resolvido ali o problema na mesa. Então agora nós vamos ler Provérbios capítulo 14. Nós vamos ler apenas o verso primeiro, que diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Vamos orar. Senhor, faz o que eu não posso fazer. Fala aos corações, tendo misericórdia de nós, Senhor, especialmente da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje, 8 de março, no dia 8 de março, é celebrado mundialmente, internacionalmente, o Dia da Mulher. Essa é uma data que ganhou bastante visibilidade e tem bastante visibilidade mundialmente na nossa sociedade, não só na nossa sociedade brasileira, mas mundialmente tem uma visibilidade muito grande. Essa data ela é lembrada em diversos ambientes. É lembrada em escolas, empresas, comércio e até nas igrejas. É lembrado o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Mas, de fato, como é que surgiu essa data? Por que dia 8 de março? Então, como que se deu? Um dos acontecimentos mais marcantes ligados a essa data, do Dia Internacional da Mulher, foi um incêndio numa fábrica chamada TSF, que é a Triangle Sheet West Factory. Ela pegou fogo em Nova York, não no dia 8 de março, no dia 25 de março de 1911, e nessa tragédia, 146 trabalhadores eles morreram, a maioria deles queimados, e os que não morreram queimados morreram porque tentaram pular a janela para se livrar do fogo e acabaram morrendo da queda. A maioria desses trabalhadores eram mulheres, jovens e imigrantes dos Estados Unidos e acabaram perdendo a sua vida. Muitos não conseguiram escapar porque as portas estavam trancadas, não havia medidas de segurança adequadas, gente morreu queimada e, como eu disse, a sua grande maioria mulheres e mulheres bem jovens. Então, essa tragédia aconteceu no ano de 1911 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Esse episódio, ele causou uma comoção muito grande e fortaleceu as lutas das mulheres por condições mais justas de trabalho. Era uma tecelagem, a fábrica que pegou fogo, as mulheres trabalhavam nas tecelagens desde a Revolução Industrial e sem direitos trabalhistas, sem condições de trabalho. E, na verdade, esse episódio acabou que todo mundo começou ainda mais a fortalecer essa luta por igualdade e por direitos trabalhistas iguais. Essa data, esse evento, essa tragédia, tornou-se um símbolo dessa mobilização feminina no século XX. Em 1910, antes dessa data, numa conferência na Dinamarca, uma conferência da ONU na Dinamarca, uma ativista chamada Clara Zetkin, ela já tinha proposto que houvesse mundialmente um dia internacional da mulher, um dia para se comemorar a memória da mulher. Então ela já tinha feito essa sugestão um ano antes, né, de acontecer essa tragédia. Mas a oficialização da data, 8 de março, aconteceu anos depois. Essa data veio se oficializar mundialmente no dia 8 de março. Ela aconteceu que em 1975, numa conferência da ONU, após um protesto feito na Rússia, aí sim, no dia 8 de março, a maioria das pessoas que estavam nesse protesto, a grande maioria, quase que a totalidade, eram mulheres. A Rússia levou várias mulheres, milhões de mulheres às ruas para protestarem por igualdade e o dia 8 de março, que foi o dia do protesto na Rússia, tornou-se, então, o Dia
Internacional da Mulher em 1975, não é uma data tão distante de nós. Perceba que a tragédia da fábrica em Nova York foi em 1911. Somente em 1975, diferentemente do que dizem na internet, não, que 8 de março as mulheres morreram queimadas. Não, não foi no 8 de março que as mulheres morreram queimadas. A data é por causa da passeata das mulheres na Rússia. E isso, na Conferência da ONU de 1975, foi instituída essa data de 8 de março pelas Organizações Unidas, que ela reconhece oficialmente a data e o Dia Internacional da Mulher e torna essa data mundial. Fato é que nós vivemos numa cultura que redefine constantemente o valor da mulher. Isso em si não é um problema. Se ele for redefinido para melhor, não é um problema, não é redefinir esse valor da mulher em si. O problema é a régua que é usada para redefinir o valor da mulher na sociedade. A régua usada para essa definição é sempre com base em padrões externos. Desempenho social, validação pública. Ou seja, padrões externos, a mulher que é mais bela e tal, então ela vai ter mais visibilidade. A validação social, a validação pública, você tem a blogueira tal, que tem não sei quantos milhões de seguidores, então ela é mais vista, ela é uma mulher mais influente até do que uma pesquisadora que descobriu aí uma coisa importante. Por quê? Visibilidade social. A régua que medem as mulheres e colocam peso nela, aí é o problema. Aí nós temos um problema. Porque é sempre com base nessas questões ou vamos dizer assim, visuais ou em questões comportamentais ou sociais, mas nunca em questões mais profundas. O padrão usado ele é tão severo e tão rígido nesse aspecto que, no último encontro da consciência cristã que nós tivemos, a igreja organiza o encontro para a consciência cristã teen, né, e com os adolescentes, e no último dia lá, o preletor, chamado Diego Guerzoni, ele trouxe 2 jovens lá para ele entrevistar. Era um rapaz e uma moça. E ele perguntou ao rapaz, o que é que você quer ser e tal? Está estudando para quê? O cara, não, estou estudando programação, quero ser programador, aquela questão toda. Ele perguntou, e quando ele se virou aqui para a menina, ele disse, o que é que você quer ser? Ela disse, mãe. E todo mundo ficou surpreso com a resposta dela. Mas por quê? A sociedade impõe à mulher que ela pode estar onde ela quiser. Impõe não. Diz à mulher que ela pode estar onde ela quiser, mas impõe o local onde ela tem que estar. Se ela disser que quer ser mãe, e disser, eu quero cuidar do meu lar, quero ser mãe, não, então você não tem uma medida do que é realmente, de fato, ser uma mulher, porque a mulher vai ter que lutar pelos seus direitos, como se uma mãe não lutasse. Então, a régua que isso se mede, ela é sempre muito turva. E o padrão usado, ele é sempre muito... a sociedade, ao mesmo tempo que coloca essa liberdade para a mulher, ela pega com a outra mão e padroniza um local onde a mulher realmente deve estar. Não, você pode... O lugar da mulher é onde ela quiser, mas a gente tem essa cartilha aqui que você tem que seguir. Se não for dentro dessa cartilha aqui, então o lugar que você quer não vale, não. É mais ou menos isso que é feito. Entretanto, para nós cristãos, a pergunta fundamental não é apenas o que a sociedade diz sobre a mulher, mas o que a palavra de Deus revela sobre ela. Contudo, as Escrituras apresentam um padrão diferente. A Bíblia não define o valor da mulher apenas por conquistas externas, ou por conquistas corporais, ou se ela é bonita, se ela é inteligente, ou coisas desse tipo. O que a Bíblia define está muito mais ligado à sabedoria, caráter da mulher e o relacionamento dela com Deus. Esse é a definição e o padrão bíblico que nós temos. Eu pregava hoje de manhã dizendo que o que a Bíblia chama de mulher virtuosa, essa virtude está de acordo com o que ela tem e a relacionamento que essa mulher vai ter com Deus. Então é isso que a Bíblia define como uma mulher que de fato alcançou essa virtude, como uma mulher que é digna do louvor. Em Provérbios 14:1, o texto que a gente leu,
nós encontramos uma declaração profunda, eu diria. Apesar de ser um versículo curto, mas a declaração é muito profunda. Ele vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ou seja, ela constrói a sua casa. Essa versão NAA chama de a mulher insensata, outras versões vai dizer a mulher tola. A mulher tola, pelo contrário, ela derruba com suas próprias mãos. A mulher insensata a derruba com suas próprias mãos. Esse versículo mostra para nós que a influência da mulher dentro da família e da vida espiritual, ela é extremamente poderosa. É extremamente poderosa. Ela pode ser um instrumento de edificação ou de destruição da sua própria casa ou do seu próprio lar. E aqui nós não estamos ponderando o que, de fato, nós precisamos ter, ou uma listagem do que a mulher deve fazer, ou uma preparação de uma receita para que a mulher siga, ou que ela, olhe, nós estamos aqui dizendo o que você tem que fazer. Não, não é nada disso. O que a Bíblia está dizendo é que é o seguinte: se a mulher age com sabedoria, ela vai edificar a sua casa. Mas se o contrário, ela não age com sabedoria, ela está agindo com insensatez, só tem os dois lados. Então ela está agindo com insensatez. O poder que a mulher tem nas mãos é um poder construtivo ou um poder... Perceba como isso é forte. Perceba como a Bíblia vai colocar nas mãos da mulher um fator preponderante para o sucesso ou para o declínio de sua própria família, de sua própria casa. Portanto, para nós refletirmos nesse Dia da Mulher, eu trouxe alguns pontos aqui com relação a esse texto que nós lemos. Eu gostaria de destacar alguns que eu tenho como importantes nesse texto e o que esse texto nos ensina. A verdadeira sabedoria da mulher, ela vem do próprio Deus. Ora, a Bíblia diz a mulher sábia. O que é essa mulher sábia? Quem é essa mulher sábia? O que é que a mulher sábia faz? Qual a sabedoria aqui? O texto ele começa afirmando que a mulher sábia edifica a sua casa. Isso é o que o versículo diz na sua parte A. A sabedoria aqui mencionada não se refere apenas à inteligência natural ou experiência de vida. Na perspectiva bíblica, sabedoria é viver de acordo com o quê? Com os princípios de Deus. Isso é sabedoria. Porque se nós tentarmos encaixar a sabedoria da mulher ou do homem, aqui vale para o ser humano, se nós tentarmos encaixar a sabedoria do ser humano olhando para nós próprios, o que é que nós vamos encontrar? A virtude, como eu dizia de manhã, de um homem caído. De um ser humano que caiu, que é pecador. Então você não tem como encontrar virtude naquilo que ensinam a virtude. Ora, se eu vou procurar virtude dentro de mim mesmo, é um homem caído, pecador, como é que eu encontro virtude nisso? Como é que eu encontro sabedoria em alguém que não é digno de sabedoria? Porque o ser humano em si não é, ele é pecador. Então, como é que eu faço? Como é que a mulher pode ser sábia a ponto de construir a sua casa? Buscando sabedoria e virtude em quem tem sabedoria, em quem tem virtude, que é o próprio Deus. Nos seus atributos, na sua palavra. A sabedoria aqui, a perspectiva aqui, não é nem essa questão de conhecimento, de sabedoria, não é nem experiência de vida. Porque você vai encontrar, de repente, pessoas, mulheres, homens, que têm uma experiência de vida muito grande, uma experiência de vida alastrada, um lastro de experiência muito grande, mas que, na verdade, não são sábios. Que, na verdade, não construíram a sua sabedoria com base na palavra de Deus. Você vai encontrar, no entanto, pessoas que são muito mais jovens e que são mais sábias do que essa que é mais velha. Então, a sabedoria, ela não é um conjunto de regras morais. Ela não é um conjunto de aspectos aprendidos na sociedade, porque a sociedade também é caída. Porque são homens iguais a nós. A sabedoria da mulher que se aplica ao homem não está na sua experiência de vida, não está nessa inteligência natural que o homem tem, não está em nada disso. A sabedoria aqui está em viver de acordo com os princípios de Deus e da sua palavra. Isso é sabedoria. A mulher sábia que edifica a sua casa, ela é sábia porque ela usa a palavra de Deus para ter essa sabedoria.
Em todo o livro de Provérbios, não só aqui nesse trecho, mas em todo o livro de Provérbios, nós vamos aprender que o quê? O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. É isso que a gente vai aprender no livro de Provérbios todo. E aqui também ele está mostrando isso. De manhã eu também dizia isso. A gente leu o texto lá de Provérbios 31, que diz que a mulher, que enganosa é a beleza e vã... agora me fugiu o texto da cabeça. E a formosura. Mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Ou seja, a mulher que teme ao Senhor, o temor a Deus, ele vai ser o princípio da sabedoria. E temor não é ter medo, não, eu dizia de manhã. Você não tem medo de Deus. É por isso que eu digo sempre, não ensine seu filho a ter medo de você. Porque os meninos hoje em dia crescem, parece que numa velocidade mais do que antigamente, ele não dura 15 anos com medo de você. Se ele tiver medo de você, não passa 15 anos ele tendo medo. Esse medo logo vai embora. Se for um medo físico, que ele tem medo de você dar uma surra nele, daqui a pouco ele está maior do que você. Então, esse medo vai-se embora. Se é medo por causa de questões financeiras e tal, daqui a pouco ele começa a trabalhar e vai embora do mesmo jeito. Então, o temor é o respeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que Provérbios nos ensina e é isso que ele está dizendo. Isso significa que a base verdadeira da sabedoria é um coração que reverencia a Deus. Coração que teme a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, que faz de Deus o seu refúgio. Isso é o coração sábio, é o coração que a mulher precisa ter. Uma mulher sábia não constrói sua vida apenas sobre opiniões humanas, tendências culturais ou até emoções momentâneas. A mulher sábia constrói a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Ela usa a palavra de Deus como a sua sabedoria. E ela faz disso sustentáculo, não só para si, mas para a sua vida e para a vida da sua família. É isso que Provérbios está dizendo, que o que a mulher sábia faz é exatamente isso. A sabedoria da mulher, ela se manifesta em diversas áreas. Nas palavras que ela escolhe falar, nas decisões que ela toma, na maneira como ela conduz sua família, na forma como ela enfrenta as suas dificuldades. Perceba que isso está presente na vida da mulher sábia. A palavra de Deus vai permear essa sabedoria da mulher que teme a Deus e que obedece os seus preceitos e que usa a sua palavra para a sabedoria. A sabedoria bíblica não nasce da autossuficiência humana. E volto a dizer, não são apenas... É claro, hoje é o dia da mulher. A gente está falando sobre isso. Como diria um amigo meu, é o prato da vez. O prato do dia. Hoje é o dia da mulher. Então nós estamos falando isso. Mas isso vale para o homem também. Essa sabedoria ela não nasce da autossuficiência humana. O ser humano em si ele não tem como alcançar isso. Isso nasce da dependência de Deus. A dependência que nós temos em Deus. Uma mulher que busca o Senhor encontra direção para a sua vida e para a sua casa. Mas porque busca em Deus. Porque ela busca alicerçada em quem realmente é a fonte de sabedoria. Em quem tem sabedoria para ela. A influência da mulher na família e na sociedade ela é extremamente profunda. Extremamente profunda. Everton brincava de manhã dizendo que mais da metade da população humana são mulheres. Né? Mais de 50% são mulheres. E os outros 50%, se não fossem as mulheres, não tinham nem nascido. Ou seja, só nisso aí você vai ver uma grande influência, porque a mulher é quem gera outro ser. Então, como ele dizia, metade é mulher, a outra metade foi gerada pelas mulheres. Então, isso é muito profundo. A Bíblia vai falar disso e afirmar no texto que a mulher sábia ela vai fazer o quê? Edificar a sua casa. Ela vai fazer a edificação da sua casa. O verbo edificar aqui traz a ideia de construir, de fortalecer, de sustentar, de edificar. De fato, é uma edificação. Como se constrói um prédio, como se constrói uma casa.
Assim como uma casa precisa de fundamentos sólidos para permanecer firme, também a família precisa de princípios sólidos e espirituais. Quem viveu a construção aqui desse local aqui da igreja, que antes, não a construção do local, mas a reforma, né, que antes tinha uma academia aqui que estava caindo aos pedaços, então a igreja veio e fez uma mega reforma. Sabe que teve diversos problemas aqui estruturais. Tinha que refazer coluna, porque as colunas que tinha não servia, ia cair. Ali o chão cede, porque é muito mole, então tem que botar concreto. Tem que fazer o quê? Uma estrutura. A mulher que edifica a sua casa, que constrói a sua casa, ela tem que construir isso em cima de uma estrutura. Senão vai ruir. Se você constrói qualquer coisa sob uma estrutura frágil, uma hora aquilo ali vai ruir. Uma hora chega um vento, ou sei lá, no Brasil não tem terremoto, mas chega um vento, uma chuva muito forte e leva embora. Por quê? Porque não foi construído sobre estrutura. Mas a mulher sábia, ela edifica a casa dela. E ela edifica em cima de estrutura. E de uma estrutura firme, de uma estrutura sólida. Por que ela faz isso? Porque é sábia. E por que é sábia? Porque busca sabedoria em quem tem sabedoria. Em quem pode, de fato, dar sabedoria, que é a palavra de Deus. A mulher, ela exerce uma influência enorme dentro do lar. Isso não significa que ela tem toda a responsabilidade da família, ou que isso esteja sobre os ombros dela. Não é por esse lado que eu estou falando. Mas significa que a presença da mulher, as suas palavras, as suas atitudes, têm um impacto gigantesco dentro da atmosfera da casa. E nós sabemos disso, principalmente nós homens que somos casados. E os que são solteiros vão saber também, vão ficar sabendo. Estão sabendo já, eu estou avisando de agora. Eu já estou dando spoiler aí. Então a mulher ela vai ter um papel extremamente profundo dentro da casa. É isso que Provérbios está dizendo, é ela que vai edificar a casa. Nós sabemos que nós saímos de casa todo dia de manhã para trabalhar, o homem sai, trabalha, ele está lá sempre na luta, no correria, no corre-corre e tal. Mas, meu irmão, você que é casado e eu que sou casado, sabe também, se sua mulher não estiver na luta ali, edificando, olha, triste de você, triste de mim, triste de nós. Porque o papel é muito influente. E em alguns casos, como é o meu, por exemplo, e aí eu não sei se é o caso de todo mundo, mas nesse caso é o meu, eu saio de manhã, meus filhos estão dormindo. Volto, às vezes à tarde, pego ali um pouquinho de tempo com eles e eles já vão dormir de novo, porque acordam de manhã para estudar. Então eu passo pouco tempo com eles no dia. E quem é que está educando eles o dia todinho? A mãe. Está sob a tutela dela, sob a maestria dela. E se a mãe não tiver sabedoria para fazer isso? Como é que vai ficar? Na correria que nós vivemos. E muitas vezes, se você vive uma outra situação que a mãe também não está em casa, tem que deixar o filho em uma creche, em alguma coisa, mas é sob a tutela dela, é sob a orientação dela que ele vai aprender muita coisa. A responsabilidade que a mãe carrega na criação do filho ela é enorme. Enorme. O pai é o sacerdote do lar. Mas se a mãe não edifica a casa, ela não cuida, ela não constrói, ela não coloca uma base firme, vai ruir. Vai ruir. A nossa sociedade tem uma coisa de dizer que tratar a família de uma família estruturada ou uma família desestruturada, não é isso? Eu sou fruto de uma família desestruturada na sociedade. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 meses, deixou a mãe com nada mais nada menos que 11 meninos, era pouco, né? Ela adotou mais outro, ficou 12, outra ficou 12. E eu vivi em uma família desestruturada. Por quê? Ausente de um pai. Não
tinha um pai de família, não estava em casa. E uma vez perguntaram à minha mãe se a família dela, mesmo sendo desestruturada, minha mãe disse, não, minha família nunca foi desestruturada, não. Não, mas seu marido não morou, minha mãe disse, não. O fundamento da minha família sempre foi Cristo. Então ela sempre teve estrutura. E teve a melhor das estruturas. A estrutura da família é Cristo. O alicerce fundamental da família é a palavra de Deus. Se a mulher usa isso como estrutura, a família dela vai ser estruturada. O que o texto de Provérbios está dizendo é que ela tem uma responsabilidade com isso, em estruturar a sua casa. Porque ela é sábia, ela tem a mente de Deus, ela conhece a palavra de Deus. Então ela tem essa obrigação de estruturar a sua família em cima desse alicerce, que é a palavra de Deus. A mulher sábia, ela edifica a sua casa quando ela promove paz ao invés de conflito, por exemplo. Quando ela ensina valores espirituais aos filhos. Quando ela demonstra amor e cuidado. Quando ela age com prudência diante das dificuldades. É dessa maneira que ela vai construindo e edificando a sua casa e colocando tijolo sobre tijolo e no meio de tijolo massa, senão eles caem. E estruturando essa família, estruturando essa casa para que essa casa tenha solidez, para que ela não venha a ruir. A mulher sábia vai edificar a sua casa com esses valores, com esses ensinamentos que a palavra tem, e ela vai ter bons frutos, porque ela fez da maneira correta. Muitas vezes, o que sustenta espiritualmente uma família é a perseverança de uma mulher que ora. Diversas vezes, eu mesmo posso lhe dar vários exemplos aqui, eu tenho certeza que vocês também têm. Uma mulher que aconselha e que conduz com sabedoria. Nós vemos muitas vezes, e eu tenho certeza que não sou só eu que vejo isso, não é possível que só eu que vejo isso, não. Amém. A nossa casa é uma bênção, os nossos homens são umas bênçãos, e nós somos sacerdotes dos nossos lares, mas as mulheres é quem estão ali em constante oração, pegada mesmo na oração. Pelo menos é o que eu vejo. Eu creio que muita gente aqui vai concordar comigo. As mulheres é quem estão motivando. E até na igreja, grupo de oração, tá lá as mulheres. O pessoal no meme na internet, as irmãzinhas do coque, né? Mamãe é a irmã do coque lá, o cabelo branquinho com o coque. As irmãs lá do coque, quem estão orando, quem estão sustentando em oração, as guerreiras de oração lá em Apodida, tem um exemplo. Mulheres que oram, isso não é difícil de ver, não. Eu tenho certeza que você vai ter vários exemplos assim como eu tenho também. Essa estrutura que a gente está falando, é disso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo quando a gente diz aqui, quando o texto de Provérbios diz, e eu estou enfatizando, que a mulher ela vai edificar a sua casa com base nesses valores, com base na oração dela, com base na garra que ela tem, que ela nasceu para ter. Porque ela é uma mulher de Deus, porque ela é uma mulher sábia. Porque ela busca sabedoria onde? Na fonte da sabedoria. Assim, a mulher sábia, ela na verdade se torna um instrumento de Deus para fortalecer a sua família, o seu lar e a sua igreja também. A história da igreja está repleta de exemplos de mães, mulheres piedosas que influenciaram profundamente em gerações. Não só na Bíblia, mas fora da Bíblia também, na história da igreja, você vai ver isso. Então essa mulher ela se torna, na verdade, um instrumento nas mãos de Deus. Para mudança, para novidade, para fortalecimento. É isso que Deus está fazendo com a mulher. Mas, por outro lado, se a mulher sábia edifica a sua casa, como disse a parte A do versículo, aí a gente tem que ter a parte B também do versículo. Que ele vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, outras traduções dizem a mulher tola, mas a tola faz o quê? Ao invés de edificar, ela derruba com as próprias mãos. Ela derruba com as próprias mãos. E aqui nós encontramos um contraste muito forte. Enquanto a mulher sábia, ela constrói, a tola faz o quê? Destrói. A insensata destrói. A Bíblia usa a palavra tola ou insensata para descrever alguém
Não que é inércia, ou a Bíblia está chamando a mulher de desprezando, ou colocando pejorativo. Não, não é nada disso não. Quando a Bíblia diz aqui, a mulher tola ou a mulher insensata, ela está usando essa palavra para descrever uma mulher que ignora a sabedoria de Deus e que age apenas pelo seu próprio impulso ou por egoísmo. Isso é agir de maneira tola ou insensata. O que é sensatez no caso aqui? Uma mulher que age de acordo com a palavra de Deus. Então você tem o lado A. Aí o lado B é o quê? A mulher tola vai ser uma pessoa que não age de acordo com a palavra de Deus. Que age de acordo com o seu próprio impulso. Que age de acordo com o seu próprio braço. Que age de acordo com sua própria convicção. Isso é o que a Bíblia está chamando de mulher tola. Não está dando nenhum menosprezo ou dizendo, diminuindo, não é nada disso. A Bíblia está dizendo, você precisa ser uma mulher sábia, haja de acordo com a palavra de Deus. Se você não fizer isso, você não está sendo sábia. Se você não está sendo sábia, você está sendo o quê? Insensato, tola. Eis a questão. O texto, ele diz algo ainda mais impressionante. Se você está lendo e diz, poxa, uma mulher de tola, dizendo que a mulher tola, ela destrói a sua casa, mas ele diz algo mais impressionante ainda. Como é que a mulher tola faz isso? Com as próprias mãos. Ela destrói a sua casa com as próprias mãos. Isso significa que muitas vezes essa destruição não vem de fora, não. Vem de dentro, é interno. Por exemplo, palavras destrutivas, falta de sabedoria nas decisões, orgulho e falta de humildade, ausência principalmente ao temor a Deus. Isso nasce internamente no homem, na mulher também. Como eu disse, hoje o chavão é o Dia Internacional da Mulher, então na mulher, mas o homem também é igual. Isso nasce dentro dele mesmo, a insensatez, a ignorância no sentido de ignorar os planos de Deus, de ignorar a palavra de Deus, de buscar sabedoria em outros locais. Então isso nasce internamente e quando você olha, você está destruindo o seu lar por você mesmo, com suas próprias mãos, com suas próprias convicções. Ninguém lhe ajudou, não foi uma questão externa, não. Foi você mesmo que plantou aquilo ali e que começou a destruir tudo. E esse mal gerou diversos outros que a família pode enfrentar. Hoje minha vida está destruída porque as drogas destruíram a vida do meu filho e minha vida com isso foi destruída. Mas como nasceu isso? Onde é que está a fonte do nascimento dessa coisa? Foi a insensatez? Foi a falta de sabedoria da parte de Deus? O que é que foi? Ou às vezes não foi, pode acontecer. Mas o que é que aconteceu? Porque a Bíblia está dizendo, a mulher que é insensata, ela vai destruir com as próprias mãos, com aquilo que ela mesma não construiu, ou com aquilo que ela mesma construiu de maneira errada, ela mesma vai ter essa responsabilidade. Perceba que isso é muito duro, isso é muito forte, isso é muito taxativo até. Mas a Bíblia diz que a mulher insensata vai fazer isso. A Bíblia nos alerta que nossas atitudes podem construir ou destruir aquilo que Deus nos confiou. Por isso, o chamado das Escrituras é para que cada pessoa busque sabedoria no Senhor. É isso que a gente tem que trazer de aspecto primordial. A sabedoria está no Senhor, no temor ao Senhor, na sua palavra. Você tem que agir em concordância com isso. Caso contrário, não há sabedoria. Não é os nossos diplomas acadêmicos que vão nos dar sabedoria, não. Essa sabedoria, ela fica numa sala de aula. Você muitas vezes vai ver um doutor, uma doutora que não soube criar os seus filhos, e um agricultor que nem sequer estudou, que tem sua família ali, unida, junto. Ou é mentira, ou estou dizendo alguma coisa que só eu vi. A sabedoria vem do Senhor, do que a palavra de Deus diz, do que ela nos orienta para as nossas famílias.
A casa que é edificada sobre Deus e sobre a sua palavra, ela permanece. Ela permanece. Quando a mulher busca viver segundo a sabedoria de Deus, sua vida se torna um instrumento de bênçãos dentro da sua casa. E posteriormente dentro da sua igreja e posteriormente dentro da sociedade. A casa edificada sobre princípios espirituais se torna um ambiente onde existe o quê? Amor, respeito, fé, esperança. Tudo isso existe numa casa que foi edificada sobre a palavra. Que a mulher que é sábia edificou sobre a palavra. Isso não significa que não vai haver dificuldades. Não, o cristão ele não é isento de dificuldades em momento nenhum. De qualquer dificuldade. Pode me dar qualquer dificuldade. Quando a dificuldade vem, ela atinge a casa do ímpio e a casa do cristão. Não é esse o ponto. Olha, eu construí minha casa sobre a palavra e pronto. Vou relaxar, porque aqui dificuldade não entra. Não é essa a questão. Nós temos muitas dificuldades. Se pergunta a qualquer pessoa aqui que é pai ou mãe de família, ela vai lhe dar uma lista de dificuldades que a família dela passa. Não é esse o ponto. Toda família enfrenta desafios, mas quando Deus é o fundamento da sua casa, essa casa permanece firme mesmo diante das tempestades. Quando o vento vem e passa numa rua, ele bate em todas as casas. Agora só fica em pé as que estão bem alicerçadas. Mas o vento ele dá em todo mundo. O vento ele atinge todos. A tempestade atinge tudo e a todos. Mas fica de pé aquele que tem base, aquele que foi construído sobre uma base firme. A mulher sábia compreende que sua força não está em si mesma, mas no Deus que dá força a ela. Ela não busca reconhecimento humano, acima de tudo, mas ela deseja viver de maneira que sua vida, as suas palavras e as suas atitudes glorifiquem ao Deus que ela serve. É assim que ela procura viver. Nesse Dia da Mulher, a mensagem que eu queria deixar, por fim, não é uma mensagem que talvez as mulheres estejam acostumadas a ver na mídia. Bom, você empodere-se, você faça tudo isso. Se você acha que deve, faça tudo isso. Mas eu queria deixar uma mensagem para que você, mulher, procure viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Isso não é simplesmente uma celebração de força feminina segundo os padrões culturais. A mensagem que eu quero deixar aqui é que você entenda que a sabedoria ela vem de Deus e de um Deus que está ao seu lado em todos os momentos. É Ele que vai lhe dar essa força. Não está no seu próprio braço, não está nas suas próprias convicções, mas está no Deus que você serve. E Ele é forte para lhe ajudar em qualquer situação. A mensagem bíblica de Provérbios é um chamado à sabedoria que vem de Deus. Provérbios 14:1 nos lembra que a mulher sábia ela edifica. Que a sabedoria ela nasce, na verdade, no temor do Senhor. Que a influência dessa mulher ela pode transformar famílias e transformar vidas. E que a vida fundamentada em Deus ela produz frutos extremamente duradouros. Portanto, o encorajamento que a Escritura deixa para cada mulher é busque a Deus e viva segundo a sabedoria dele. Permita que ele use sua vida para edificar a sua casa e, com isso, impactar as gerações. Que cada mulher possa encontrar no Senhor a verdadeira fonte de sabedoria e o propósito maior para a sua vida. Que Deus nos ilumine e nos dê da sua graça.